Bem-vindos ao canal Almanac Financeiro, onde compartilho informações valiosas sobre o mundo dos investimentos. E hoje vamos falar sobre os fundos imobiliários, também conhecido como FIIs, e como você pode analisar um FII para investir. Os fundos imobiliários são uma opção popular de investimento em imóveis, sem a necessidade de possuir um imóvel. Eles oferecem uma grande oportunidade de renda passiva para construir riqueza ao longo prazo. Antes da gente ver os principais indicadores de análise dos fundos imobiliários, precisamos entender o que é um fundo imobiliário. Fundo imobiliário é um tipo de investimento coletivo em que vários investidores se ajuntam para investir em empreendimentos imobiliários, como edifícios comerciais, shoppings, galpões logísticos, entre outros. Cada investidor adquire cotas do fundo, que são negociados na bolsa de valores, e recebe uma parte proporcional do lucro gerado pelo empreendimento, seja através da alocação, venda ou valorização dos imóveis. Agora vamos para os indicadores. O primeiro indicador que você precisa conhecer é a taxa de vacância. Ele vai medir a área que não tem inquilino. Por exemplo, eu tenho uma área bruta locável de 1.000 metros, só que desses 1.000 metros, 100 metros está sem inquilino. Isso quer dizer que minha taxa de vacância é de 10%. E junto com esse indicador, a gente tem também a taxa de vacância financeira. Ela vai te mostrar qual é a porcentagem dos inquilinos que não pagam. Esses dois indicadores precisam estar abaixo. Então, quanto menor esses indicadores, melhor vai ser. O próximo indicador para se analisar é o Dividend Yield. É como se fosse o retorno do valor investido. Por exemplo, você compra uma cota a R$100 e recebe um rendimento de R$1 por cota. Então, seu Dividend Yield vai ser de 1%. Você pode usar ele para analisar a performance do fundo. E como dica, eu falo para vocês analisar o Dividend Yield dos últimos 12 meses ou antes ainda. Assim, você pode eliminar algum evento que o fundo pagou bem. Um fundo pode pagar, por exemplo, R$2 durante o mês. Só que ele pode vender algum imóvel e com isso ele pode passar a pagar R$5 e depois ele volta a pagar os R$2. Se você só olha o Dividend Yield do mês, você vai ver que ele está pagando R$5. Só que depois que passa esse valor, ele volta a pagar os R$2. Então você acaba se enganando. Por isso que é importante olhar o histórico do Dividend Yield. Quanto maior, melhor. Mas tem que observar. Se ele for muito alto, tem que prestar atenção se aconteceu algum evento. O próximo indicador é o P sobre VPA. P é o preço da cota na bolsa hoje, e VPA é o valor patrimonial por ação. Esse indicador vai nos mostrar se a ação está mais barata ou está mais cara, de acordo com quanto realmente vale esse FII. Um fundo imobiliário pode ser precificado pelo mercado, que seria o preço da cota, vezes o número de cotas emitidas, e pode ser também avaliada pelo gestor, que seria a soma de todos os imóveis que ele tem e se vendesse esse imóvel. Então, vamos pegar um exemplo sobre VPA. O P é o preço da cota. Então, vamos supor que o preço da cota seja de 120. E o gestor do fundo falou que o fundo vale 75 milhões e a gente olha que ele emitiu 500 mil cotas até hoje. Agora, para encontrar o VPA, a gente faz o VP dividido pelo número de cotas emitidas. Então, o VP é 75 milhões dividido por 500 mil. E a gente vai encontrar que o nosso VPA é R$150. Agora a gente pode calcular o P sobre VPA. A gente pega os R$120 e divide por 150, que é o valor que a gente encontrou. Isso vai dar 0,8. Isso quer dizer que está subvalorizado. Quando a gente tem um valor maior que 1, quer dizer que o valor está acima do preço ideal. Se o valor está abaixo de 1, quer dizer que ele está abaixo do valor ideal. A gente utiliza esse indicador para ver se o preço que está no mercado, que está na bolsa, se ele está muito caro ou está barato. Então, quanto menor, melhor, porque daí você vai estar comprando o fundo com desconto. Só que você tem que tomar cuidado que às vezes um fundo muito barato pode ser que tenha algum problema com ele. O próximo indicador que a gente vai ver é a liquidez. A gente também pode encontrar pelo nome de volume. Esse indicador mostra a quantidade de cotas que é movimentado durante um período. Isso é bom para a gente porque quanto mais volume ou liquidez tem um fundo imobiliário, mais fácil é para a gente se desfazer desse fundo imobiliário. Então esse indicador, quanto maior, melhor. O próximo indicador é diversificação.
Quanto mais ativos ou imóveis um fundo imobiliário tiver, mais diversificado ele vai ser. Se um fundo imobiliário tiver só um único imóvel, isso é muito ruim, porque ele vai se depender só desse único imóvel. Se ele tiver outros, isso vai ser bom, porque quando um imóvel estiver indo mal, o outro vai estar indo bem. Então, a diversificação a gente olha sempre com um valor mais alto. Quanto mais imóveis, melhor. E junto com esse indicador, a gente tem que olhar outro, que é o de localização dos ativos. A localização dos ativos é você ir até o ativo e analisar se ele é um bom ativo ou não. Você pode analisar vendo se o ativo fica perto de avenidas, se há outros empreendimentos ao redor dele, se o lugar parece ser bem cuidado. Tudo isso você pode fazer através do Google Maps. O próximo indicador são os rendimentos. Você tem que analisar se o fundo imobiliário te paga rendimentos crescentes. Por exemplo, ele vai te pagando lá R$ 1, R$ 1. Daí depois ele começa para 2, 2,50. Se o fundo imobiliário te paga um valor alto, depois baixo, fica tendo essas variações, não é muito indicado, porque você vê que tem muita variação no rendimento. Agora, se o fundo te paga um rendimento crescente, então quando você for analisar os rendimentos, você tem que analisar se ele paga rendimentos crescentes e mais estável. O próximo indicador que você vai olhar é analisar o teu fundo imobiliário com relação ao CDI. Você pode encontrar isso nos relatórios que os fundos imobiliários emitem. Normalmente, os fundos imobiliários já disponibilizam essa análise que eles mesmos fazem. Então você só tem que ver se o fundo imobiliário se mantém acima da linha do CDI. E junto com essa análise, você tem que comparar o fundo imobiliário com o IFIX. O IFIX é um índice que ajunta as principais fundos imobiliários negociados na B3. Então, o teu fundo imobiliário tem que se manter igual ou acima do IFIX. O ideal é que ele esteja acima do IFIX. Agora a gente vai para a prática. Quando você for analisar um fundo imobiliário, você tem que analisar um fundo imobiliário do mesmo segmento. Eu estou aqui no site Status Invest. Ele não está patrocinando o canal, mas poderia. Vamos analisar aqui lajes corporativos. Dentro do segmento de lajes corporativas, ele dá uma lista de ativos desse segmento para a gente. Eu vou clicar aqui em um aleatório só para dar uma olhada. Eu vou clicar aqui em um que eu já conheço. Eu vou fazer a pesquisa de um fundo imobiliário aqui que eu já conheço, que é o HGLG. Não é uma indicação. É só um fundo que ele é muito conhecido no mercado. E aqui a gente pode encontrar alguns indicadores que eu falei para vocês, como o dividendo e o dividend yield. A gente pode vir aqui mais para baixo. Lembra quando eu tinha falado para vocês para analisar o dividendo, se ele era crescente ou se ele é estável? A gente pode analisar aqui que ele tem um rendimento estável e que apresenta ser crescente também. Quando for analisar, tem que analisar dos últimos 12 meses para a gente não cair nessas emboscadas. Por exemplo, em junho ele pagou R$ 3,30. Se eu tivesse olhado naquela época só esse mês, eu ia achar que ele estava pagando esse valor, mas na verdade o valor que ele está pagando é de R$ 1,10. Pode ir olhando aqui mais para baixo. Aqui ele tem a subscrição que os fundos imobiliários fazem. Subscrição é quando o fundo imobiliário emite mais novas cotas para os seus acionistas. Aqui a gente tem alguns dados importantes que a gente precisa quando for declarar o imposto de renda. Aqui a gente tem o patrimônio líquido do fundo, que é crescente, isso é muito importante. Aqui tem alguns dados que é mais específico, não vou explicar nesse vídeo. Aqui alguns gráficos que eu não vou entrar tanto em detalhe, porque é mais específico ainda. Vamos para outro site. Aqui nesse outro site, eu já deixei ele marcado aqui para a gente já olhar ele. Esse é o site Funds Explorer. Vamos analisar o mesmo fundo imobiliário, só que agora em outro site. Aqui a gente consegue olhar uma descrição do fundo, vindo mais para baixo a cotação e aqui algumas informações básicas do fundo. Lembra quando eu tinha falado para vocês, quando for fazer o VPA, que tinha que ter olhado as cotas emitidas? Aqui ele dá essas informações. Indo aqui mais para baixo, o Fundo Explorer dá a informação dos dividendos de um período muito maior que um ano. Isso é importante porque a gente consegue olhar a média. A média aqui tem se mantido em 80 centavos, 75, 70, daí começou a R$ 1. Ó, aqui dá pra gente analisar que ele tá subindo os dividendos. É um dividendo crescente. O dividend yield, que eu tinha falado para vocês, ó.
Aqui ele dá algum saldo, que é uma coisa que você tem que analisar. O porquê dele ter feito esse saldo. Pode ser por causa da venda de alguma coisa. O valor patrimonial dele também está alto, está crescente, isso é bom. E aqui a gente chega nos ativos, na diversificação que eu tinha falado para vocês. A gente vê que ele é um fundo imobiliário que tem vários ativos, né? Tem 17 em 5 estados diferentes. Isso é muito bom. Aqui, se eu clicar, eu vou para o mapa. Daí vocês podem clicar aqui, ir para o mapa e analisar o fundo imobiliário. Aqui a gente tem a localização dos ativos. Isso aqui é público, então. E aqui o que eu tinha falado para vocês, que era sobre a vacância. A gente tem aqui, ó, em amarelo a vacância financeira, em laranja a ocupação financeira, quer dizer que tem gente pagando. Vacância física, quer dizer que não tem gente. E ocupação física, quer dizer que tem gente. Então a gente pode ver que ele teve uma vacância física e financeira bem baixa. O ideal é zero, mas em comparação à ocupação está bem baixo. Então pode ser um bom ativo, pode ser um bom indicador sobre esse fundo. E aqui a gente tem os relatórios, os comunicados. Aqui no relatório a gente pode olhar um galpão logístico do HGLG. A gente vindo aqui para baixo. Aqui é a área que eu falei para vocês, quando eu tenho que analisar o fundo em comparação com os títulos públicos, com o CDI ou com o IFIX. A gente pode ver aqui que o HGLG está em um amarelo meio alaranjado e ele está superando o IFIX, que está em um cinza ou azul claro, e que também está superando o rendimento do CDI, que está em um azul escuro. Então, os fundos imobiliários disponibilizam todos esses indicadores para os investidores. Agora, voltando para o Fundo Explorer, eu vou mostrar uma ferramenta. Vindo no Fundo Explorer, em ranking de FIIs, vocês podem encontrar todos aqueles indicadores que eu falei para vocês. E aqui você pode já fazer uma busca por setor. Por exemplo, vamos ver shopping. Vamos desmarcar todos os outros, só deixar o shopping marcado. Por exemplo, shoppings. Eu desmarquei todos, marquei só o shopping. Daí a gente dá um busca. E agora a gente vai selecionar os indicadores que eu falei para você. Liquidez diária, dividendo, dividend yield. Só que a gente vai deixar dos 2 meses que eu falei para você. E vamos também deixar a média do dividend yield. O P sobre VPA que eu falei para vocês. Vamos deixar. Agora a gente já está com todos os fundos imobiliários aqui. Quando a gente for analisar, essa é uma análise bem simples. Quando a gente for começar a analisar, a gente tem que começar a olhar os fundos imobiliários que tem uma liquidez um pouquinho maior. Só deixa eu ver, eu acho que eu não coloquei aqui. Um outro ponto que eu esqueci de colocar aqui é o patrimônio líquido. Ele também é importante. Então, quando a gente for analisar, a gente tem que ver a liquidez diária. Aqui vocês veem que a liquidez está bem baixa, então a gente precisa de uma liquidez alta. O dividendo a gente ainda não vai mexer, porque o dividendo a gente tem que olhar outros indicadores junto com o dividendo. O patrimônio líquido não pode ser tão baixo, tem que ser um patrimônio um pouquinho alto. Então a gente já encontrou um fundo imobiliário que parece ser bom, que é o VISC-11. Agora a gente vai aqui para o lado, vamos olhar. Ele não tem vacância financeira, tem 15 ativos, mas tem um pouco de vacância física. Vamos olhar sobre o P sobre o VPA. A gente mudou aqui, encontramos um preço justo, uma vacância menor, só que tem 3 ativos. Vamos ver qual que foi o ativo. Foi o LASC, só que a liquidez dele é bem baixa. Só que em comparação, olhando aqui no ativo de baixo, a gente encontrou o XPML. Bom, tem uma liquidez parece que boa, o dividendo não é muito alto, mas a gente tem que tomar sempre cuidado com isso, porque o dividend yield acumulado nos últimos 12 meses parece ser bom, tem um patrimônio líquido grande, isso conta bastante, e ele tem 16 ativos. Então, a gente pode concluir que a gente encontrou 2 fundos imobiliários aqui, o VISC-11 que está aqui embaixo e o XPMLG-11, só desse jeito que eu falei para vocês. Vamos analisar agora o VISC-11 no outro site. Indo aqui no outro site, a gente vai buscar VISC-11 e aqui no Status Invest a gente pode fazer algumas análises um pouco mais aprofundadas sobre os dados, mas uma área que eu gosto bastante deles é o portfólio. Aqui no portfólio a gente consegue olhar cada ativo do fundo imobiliário e aqui vocês podem ver o shopping e aqui vocês podem ver os estados que estão, o shopping, os imóveis, né? Pode encontrar o vencimento dos contratos, que é muito bom, e o indexador, porque esses shoppings vão pagar, porque esses shoppings vão ter que pagar o fundo imobiliário. E o fundo imobiliário deixa o aluguel atrelado a algum indexador. E aqui a gente pode fazer toda essa análise. Bom, o vídeo foi esse. Eu gostaria de agradecer muito a quem ficou até o final do vídeo. Deixe um like e valeu! Isso é tudo para o vídeo de hoje. Espero que esse guia completo para iniciantes sobre fundos imobiliários tenha sido útil para você. Se você tiver alguma dúvida, deixe nos comentários abaixo. Não esqueça de curtir e se inscrever no nosso canal para mais informações sobre investimento.